nasceu em 1º de novembro de 1945 no Rio de Janeiro. Desde pequeno, né, ele sempre diz que gostava muito de arte, né, tudo que era interligado a cinema, à literatura e ao teatro. Porém, né, a família dele não concordava muito com ele com relação a esses gostos, não. A mãe dele sonhava que ele fosse diplomata e por causa disso, né, ele resolveu optar pela escolha da família, né. E ele até ganhou a chance, né, de passar 3 meses lá em Paris para poder aprender esse novo ofício. Mas nem esse tempo todo na Cidade Luz, né, fez com que ele abandonasse esse gosto, né, esse desejo, e ele resolveu então voltar para o Brasil e já em mente que ele não seguiria a carreira de diplomata porque ele achava que aquilo não combinava com ele. Porém, né, ele não fazia ideia que poderia escrever, principalmente novelas, né, ele não fazia ideia que era escritor, mas ele queria trabalhar em algo mais próximo, né, do que ele gostava. Por isso ele se tornou crítico de teatro. Porém, né, ele achava que aquilo ainda estava muito longe do que ele gostaria, né, de fazer, e também o salário como crítico de teatro era muito pouco. E aí ele resolveu, né, como ele gosta sempre de dizer, né, o seu lado mais oportunista, né? E dentro do ramo, né, de crítico, ele conheceu muita gente interligada à TV. E graças a isso, né, ele recebeu o seu primeiro convite, né, para escrever um especial em 1972. Ele adaptou o romance A Dama das Carmélias para o Casos Especiais. Ele sempre gosta de dizer, né, que naquela época ele não sabia que era escritor, ele só começou a escrever esses especiais para a TV porque ele precisava ganhar dinheiro para pagar contas, né? Só que ele começou a chamar a atenção do chefão da teledramaturgia da Globo na época, né? Eu estou falando do Daniel Filho. Ele precisava, né, urgentemente de alguém que fizesse a próxima novela das 7. E aí ele assistiu, né, os especiais escritos pelo Gilberto Braga e convidou ele para escrever a novela das 7. O Gilberto, é claro, não viu isso, né, como algo positivo. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Esses especiais são apenas adaptações, eu não sei escrever novela, eu nem ao menos vejo novela, né? Será que eu vou me sair bem? Mas o Daniel Filho sabia, né? Sabia que ele tinha um tato para escrever e disse que sim, né? Que ele confiava no trabalho dele. Então, né? Então Gilberto Braga aceitou o pedido, né? Depois de tantos, né, pedidos insistentes do Daniel, ele acabou aceitando. Porém, a Globo não é besta, né? Sabia que ele era principiante, né? E que ele não, apesar dele ter muito talento, ele não tinha ainda o jeito para escrever novelas. Ele não sabia como era o ritmo de escrita. Então, ele deu, né, ao Gilberto Braga uma novela, porém com parceria com o Lauro César Muniz, que era um autor já mais experiente, né? Então, juntos eles escreveram Corrida de Ouro, que foi ao ar em 1974. Tava tudo muito bem, né? Ao lado do Lauro ele escrevia muito bem, mas só que acabou tendo um probleminha delicado, né? Porque como o Lauro era um autor da Globo já experiente, ele era requisitado para fazer as suas próprias novelas. E quando o Lauro se afastava, o Gilberto ficava com problema, porque ele ficava com muita insegurança e passava a ter bloqueios. Ele não sabia mais escrever. E isso estava causando muito problemas para a novela, tanto para o Gilberto quanto para a Globo. Então veio a fada madrinha para salvar o dia, né? Vocês sabem quem é que veio para salvar? Claro, né? A Janete Claire. A Janete Claire já vinha, né, há um tempo assistindo a novela e gostava muito da maneira como o Gilberto escrevia. Então ela chegou para ele, né, e se ofereceu para ajudá-lo, né? Assim os dois juntos, né, conseguiram terminar a novela e isso, claro, deu muito mais segurança e firmeza que o Gilberto Braga precisava. Na década de 70, né, era moda, né, adaptar romances literários. E a Globo, né, pensou no Gilberto Braga porque ele era um grande amante de literatura e ele precisava, né, amadurecer, né, como escritor, amadurecer no ofício de autor. Então a Globo convidou ele para que ele pudesse assumir o horário das 6, adaptando obras literárias.
Ele, né, adorou, é claro, né, e a primeira grande obra clássica que ele adaptou foi Helena do Machado de Assis, que fez um relativo sucesso, e logo em seguida Senhora, do José de Alencar. Ele já estava tão prático, né, tão mestre em adaptar obras, né, em escrever novelas, que em 1976, né, ele conseguiu triunfar. Sim, porque foi nesse ano que ele adaptou o primeiro sucesso dele da carreira, A Escrava Isaura, né? Cujo êxito foi tão enorme que foi a maior audiência do horário das 6 de toda a década de 70, né? Mas a sua trajetória em Escrava Isaura não seria muito fácil, né? Apesar de ser uma novela das 6, ser uma novela de época, ser um romance literário, né, algo que chamava muita atenção, principalmente das mulheres, a censura, né, naquela época era matando. E ela não gostava daquilo, né? Para os militares, né, e na ditadura militar, escravidão era um tema negro na nossa história e que, se eles pudessem, eles arrancavam dos livros de história todas as partes que falavam sobre escravos. E eles não queriam, é claro, que Escrava Isaura fosse adaptado para novela, né? Para o canal mais assistido de todo o Brasil. Não, isso não pode. Até o Gilberto Braga teve que ir a Brasília, né, pedir por favorzinho que deixassem a sua novela ir ao ar, né? Mas para isso ele teve que fazer algumas concessões, né? Ele teve que substituir algumas palavras, pegar leve, né? Porque a ditadura também acusava ele de influenciar as pessoas a serem comunistas. Olha como não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ele prometeu, né, que ia pegar leve na novela e falar o mínimo possível da palavra escravo, e assim a novela pôde ir ao ar. Mas apesar de todos esses problemas, né, Escrava Isaura foi um grande sucesso e também é a novela da Rede Globo, né, mais vendida de todos os tempos e consagrou mundialmente a atriz Lucélia Santos, que até então era iniciante. Quem me recomendou Escrava Isaura foi Eneida do Rego Monteiro Bonfim, que foi minha professora no Pedro II muitos anos, e disse: Gilberto, para televisão, é Escrava Isaura. Eu fui correndo comprar edições de ouro, no livrinho de bolso que tinha assim. Eu li 10 páginas de Escrava Isaura, liguei para o Erval Rossano, que estava procurando também junto comigo, que adaptar. Falei: Erval, vai correndo comprar Escrava Isaura. Eu li 10 páginas. Esse não tem erro. Aquilo nasceu para ser novela de televisão. Até hoje eu tentei inventar storylines para a novela, nunca inventei nenhum tão forte quanto esse. Esse é o melhor possível. Pega qualquer pessoa. Nós todos temos medo de quem é mais forte que nós. Eu acho que o sucesso vem daí. Bom, após o sucesso de Escrava Isaura, né, o Gilberto Braga ele estava com a corda toda com a Globo, né? E ele até foi convidado a escrever a primeira novela dele, das 8. Foi nessa época que ele conheceu o chefão da Globo, né, o Boni. O Boni pediu então que ele escrevesse uma sinopse e apresentasse para ele, né, para que pudesse ser analisada, para que provavelmente fosse escolhida para o horário das 8. O Gilberto Braga pensou, né, numa sinopse onde duas mulheres brigariam pelo amor de uma menina. Ele entregou isso para o Boni, só que o Boni não gostou nada dessa ideia, porque disse que não tinha nada inovador e que aquilo ali não era tipo de sinopse para a novela das 8. O Gilberto Braga, é claro, se desesperou, né, porque era aquela ideia que eles tinham pensado, ele não conseguia mais pensar em outra coisa, até que o Daniel Filho chegou para ele e disse: olha, não desespera, Gilberto. Isso aqui vai ter uma solução, vamos substituir aqui algumas coisas, vamos deixar na novela mais atual, vamos substituir aqui boate por discoteca, porque nessa época, né, a Disco Music estava fazendo muito sucesso, né, então aquilo ali chamaria a atenção do Boni e também das pessoas. Então foi isso que ele fez, né? Substituiu lá as coisas e entregou pro Boni. O Boni deu o aval, então nascia Dance Days, né? O maior sucesso da carreira do Gilberto Braga e que foi uma novela que influenciou toda uma geração. Apesar de hoje ele não concordar muito, né? Ele achar, ele sempre diz, né? Ele é muito sincero, Gilberto Braga. Ele acha que a novela, né, tem muitos erros e que ele se envergonha de muita coisa que ele escreveu naquela época. Depois de Dance Days, o Gilberto Braga passou então a abordar em suas novelas temas mais próximos à realidade, né? Porque se antigamente
Ele era o autor das novelas das 6, né, que fazia muitas adaptações, novelas de época. Agora ele queria mais centrar na realidade do brasileiro, né, também trabalhar na personalidade das pessoas e também colocar polêmicas em suas novelas, né, que convenhamos, o Gilberto Braga é muito bom para fazer isso. E nesse estilo, né, sairiam as 3 primeiras novelas dele, 4 primeiras novelas dele dos anos 80, né, Água Viva, que teve uma ótima audiência, que até hoje é lembrada pela sua abertura icônica, né? Também Brilhante, Louco Amor e Corpo a Corpo, que essas últimas não tiveram tanto êxito assim. Porém, elas foram responsáveis, né? Foram apenas alguns degraus para os próximos sucessos deles que viriam pela frente, né? Em 1986, né, após alguns fracassos, né, no horário das 8, ele resolveu escrever então minisséries, né, dar uma pausa nas novelas. Hoje ele diz, né, que escrever minisséries é o maior prazer para ele, né? Ele diz que gosta mais de escrever minisséries do que novelas. A primeira minissérie dele, né, que seria um dos seus trabalhos mais aclamados pelas críticas, né, e que até hoje ainda colhe os louros do sucesso, né, que é Anos Dourados. Ela foi posta ao ar às pressas, né, porque a Globo estava sofrendo com a audiência e precisava concorrer com o estrondoso sucesso de Dona Beija, né, que era exibido na extinta Rede Manchete. Então a minissérie entrou no ar em 1986, também marcou o retorno das produções ambientadas, né, nos anos 50, que já tinha dado muito certo em outras novelas, né, na década de 60, realçando principalmente a trilha sonora, né, que trouxe diversas canções consagradas da época. E a série, claro, né, atraiu muito diversos tipos de público, né, principalmente o público mais maduro, que se sentia muita nostalgia, né, com relação a Anos Dourados, e também o público mais jovem que se interessava, porque tinha muita curiosidade para saber o que é que a minissérie falava, né? E hoje, é claro, essa minissérie talvez é a mais importante do trabalho dele, né? Foi um dos trabalhos mais elogiados e também um dos mais bem-sucedidos. Em 1988 chegou um dos grandes sucessos, né, na carreira dele, o segundo maior sucesso da carreira dele, uma novela que nós estamos tendo a graça, né, de rever no Viva, né, após 30 anos de sua estreia original. É claro que eu estou falando de Vale Tudo, né, que é uma das novelas dele, né, que mais traduz a cultura e a realidade do brasileiro, né, e ela foi responsável por consolidar de vez a carreira do Gilberto Braga como autor. Sobre Vale Tudo, né, eu já fiz um especial somente para essa novela, né, logo quando ela reestreou no Viva. Está aqui no card para você conferir toda a história dessa novela. Nem precisa falar que o sucesso de Vale Tudo foi tão grande, né, que acabou influenciando o autor a continuar nesse mesmo estilo de trama, né, com um lado mais crítico, e que acabou rendendo outras novelas que depois, né, seriam consideradas a trilogia da crítica, né, da cultura brasileira, da realidade brasileira. Com elas veio O Dono do Mundo, em 1991, e Pátria Minha, de 1995. Mas ambas foram mal sucedidas, né? Principalmente porque as pessoas estranhavam um pouco com as polêmicas abordadas nessas novelas, né? Em Pátria Minha ele teve problemas com o elenco, né? Ele teve uma discussão com a Vera Fischer, ela teve que sair e acabou atrapalhando o desenrolar da novela, né? E também porque as pessoas já estavam cansadas, né, de abordar sempre esses temas em novelas e não dava mais. Se os anos 90, né, não foram proveitosos para o Gilberto Braga, os anos 2000 seria para muitos críticos, né, que consideram a década dele, né, a década de Gilberto Braga, por conter muitas novelas de sucesso e premiadas. A primeira delas, né, que apesar de ter flopado no Vale a Pena Ver de Novo, fez muito sucesso em 2003, que foi Celebridade, né? Ela teve a sinopse dela escrita originalmente em 2001, mas a estreia dela foi adiada, né, por diversos motivos, que eu já contei também a história dela completa no vídeo especial, né? Na hora que ela foi estrear no Vale a Pena Ver de Novo, também está aqui no card para você acompanhar, tá bom? E a Celebridade não trazia muitas coisas novas assim também, né? Trazia
críticas mais atuais, mas tinha ali uma mistura, né, de outros trabalhos anteriores, né, personagens que traziam características de outros personagens mais famosos dele, e também traz de volta o Quem Matou, né? Porque afinal Gilberto Braga é mestre em fazer o tal do Quem Matou, né? Para envolver o público e prender todo mundo na frente da TV. Em seguida veio Paraíso Tropical, né, que seria, na época que foi exibida, né, o programa televisivo mais visto em todo o Brasil. A história das gêmeas, né, a Paula e a Thaís, aborda alguns temas clássicos, né, dos folhetins, como a cobiça, o amor e tudo sobre as óticas, né, de diversos estratos sociais que convivem no bairro carioca de Copacabana, né? Paraíso Tropical revive novamente a paixão que o Gilberto Braga tem pelo Rio de Janeiro, que ele demonstra muito bem isso em Água Viva, né? E a novela foi indicada ao Emmy em 2008, né, na categoria de melhor novela. Já na década de 2010, né, a coisa começou a esfriar um pouco para o Gilberto Braga, né? É que ele escreveu 2 novelas, mas essas 2 novelas não foram tão bem sucedidas, né? Uma delas é Insensato Coração, que foi ao ar em 2011, né? Mas apesar de não ter tido uma audiência muito boa, ele considera a sua novela perfeita, né? Não é Vale Tudo, olha só pra vocês, não é Vale Tudo, é Insensato Coração, que ele considera a sua novela favorita de todas. E também foi nessa década que ele escreveu o maior fracasso da carreira dele, né? A novela Babilônia, que foi exibida em 2015. De lá pra cá, né, ele vem escrevendo uma novela das 11, né, que ainda não saiu, ainda está aprontando. E ele, apesar de gostar muito de escrever, né, porque isso o motiva, né, o torna mais forte, ele diz que já não tem mais idade, né, para escrever novela das 8, porque são essencialmente muito longas, né, exige muito tempo dele e também exige muita responsabilidade. O Gilberto Braga, né, ele marcou toda a teledramaturgia, praticamente todas as décadas, né, que nós tivemos novelas sendo exibidas para os brasileiros. Ele fez parte, né, de algum momento, em alguma novela marcante na vida das pessoas. As suas principais características, né, o que ele faz de melhor em suas novelas, é retratar o brasileiro, né? Porque se tem autor que gosta de enfeitar muito as novelas, né, de colocar uma realidade muito diferente, né, o Gilberto Braga adora cutucar as feridas, né, adora fazer com que os seus personagens sejam simplesmente reais, que a gente consegue se identificar com eles, né? Consegue encontrar aquele personagem do nosso vizinho ou em a gente mesmo. Ele também é mestre em fazer grandes vilões, né? O exemplo disso é a Odete Roitman, a Maria de Fátima, a Laura de Celebridade e tantas outras, né? Ele é mestre em construir vilãs, né? Ele até diz que gosta mais de fazer vilãs do que mocinhas, né? Parece que ele gosta mesmo de escrever as coisas ruins. Ele também é mestre, né, em abordar novelas que tem sempre uma mulher muito batalhadora, né? Uma mulher que não deixa apanhar pela vida, né? Tá sempre ali lutando e conseguindo sempre conquistar os seus sonhos, os seus desejos, né? Ele mesmo afirma que ele gosta muito de fazer isso porque ele se identifica com a luta das mulheres, né? Ele achava isso que era pelo fato dele ser homossexual, mas não, né? Porque as mulheres são capazes de demonstrar melhor os seus sentimentos, né? Mas apesar de tudo isso, né, a minha infelicidade que eu tenho com ele, né, porque as novelas são sempre muito lentas, né? São muitos capítulos para que o enredo se desenrole, né? E às vezes a crítica se sobressai sobre a trama, né, que ele quer construir. Mas apesar disso, né, eu sei que ele é muito importante, é um dos autores mais aclamados, né, de todas as outras gerações, né, que ainda hoje nós temos o prazer de assistir as novelas dele, os trabalhos dele. Para o homem, a carreira é muito importante, o trabalho é muito importante. Se a gente é feliz no trabalho, já tem pelo menos metade da coisa resolvida. E eu fui muito feliz no meu trabalho. Apesar do sucesso das minisséries, eu devo o meu sucesso às novelas. Representou então a minha carreira. O Daniel Filho tinha razão, eu tinha jeito para escrever novela.
Então agora você vai me dizer, né, quais são as suas novelas preferidas do Gilberto Braga, se você gosta das novelas dele, tá? Se você tá acompanhando Vale Tudo no Viva, quais são as outras novelas que você gostaria que fosse reprisada do Gilberto Braga, tá? Não deixe de comentar tudo nos comentários. E também, né, vamos aqui dar um joinha gostoso para esse vídeo, né, vamos apoiar o trabalho. Qual outro autor você quer ver aqui na Berlinda, né, conhecer um pouquinho da história deles, né? E você também vai me seguir nas redes sociais, né, que é para não deixar de acompanhar nada que sai daqui, né, se inscreve no canal, que é muito importante, né, para você continuar recebendo as notificações de todos os vídeos que saem daqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos também. Beijo pra todo mundo, até a próxima, tchau!